estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Doutor Saúde. E hoje o Viva Bem recebe o ginecologista e obstetra, Dr. Eduardo Penteado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Paloma. Um prazer enorme estar aqui para a gente poder esclarecer para as nossas ouvintes, né, e pacientes também, a respeito dos mais variados temas aí que a gente tem para conversar sobre saúde da mulher. Com certeza. Vamos começar falando de prevenção, né? Afinal de contas, muitas mulheres não se preocupam com isso e deveriam fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero. Exato, Paloma. Isso é uma coisa que a gente pode até parecer chato, pode até parecer piegas, mas você tem que ir ao seu ginecologista. Né? Eu acho que, e nós temos certeza que assim, medicina é prevenção. Né? Óbvio, quando a gente está doente, a gente vai ao médico, mas é muito importante que você vá procurar o seu médico, seja ginecologista ou clínico geral, mas em especial as pacientes mulheres, né? Que procurem em função de se fazer um preventivo contra o câncer de colo de útero, mamografia, né? Procurar os anticoncepcionais, pacientes que estão na menopausa em função de se fazer terapia de reposição hormonal, diagnóstico de osteoporose e várias outras patologias, né? Que nós prevenindo, começando com a prevenção, nós teremos um bom resultado final. Com certeza. Especificamente o câncer do colo do útero, hoje ele é o terceiro que mais mata no Brasil, exato, é isso? Exato. E ele anda num crescente galopante. Por quê? O principal fator hoje, e 70% dos cânceres de colo de útero, são causados pelo HPV, pelo vírus do HPV. E ele tem se disseminado de uma forma muito intensa, muito grande. Né? Então a gente tem tido cada vez mais casos mais que estão evoluindo para câncer de colo de útero, e o grande problema é que em pacientes cada vez mais jovens. Pois é, e isso se dá a que fator de risco, doutor? Bom, a gente tem, segundo o Ministério da Saúde, né, a gente tem alguns critérios em que a gente determina, olha, pacientes que vão adquirir ou ter mais facilidade de adquirir o HPV. Pacientes com múltiplos parceiros sexuais, né? Pacientes tabagistas, né? E pacientes com alguma história prévia em que essa história prévia de doença lhe cause uma baixa de imunidade muito grande. Entendi. Né? Então, pacientes com HIV, pacientes diabéticas que têm imunidade baixa, que fazem uso de quimioterápicos para cânceres ou outro tipo de quimioterápico por algum tipo de doença prévia, né? Então a gente tem essa baixa de imunidade também um fator muito importante. Entendi. E é um câncer que, se for diagnosticado precocemente, tem 100% de chance de cura? Tem chance de cura, tem chance de cura. Então assim, a evolução do câncer de colo de útero é lenta. Por incrível que pareça, não é aquele famoso câncer galopante que as pessoas falam, teve um câncer galopante, disseminou. Não, o câncer de colo de útero ele tem alguns estágios, até ele virar, na verdade falei errado, ele tem estágios até ele virar câncer de colo de útero. Entendi. Né? E esses estágios a gente consegue pegar esses estágios no início, e essa transformação de um estágio para outro é lenta. Então você fazendo teu preventivo todo ano, preventivo bem feito, né? A gente consegue detectar, né? E tem tratamento, né? Conversando bem com o seu médico, não é uma coisa que a gente tenha que se apavorar, né? Mas assim, o básico, o que a gente tem que fazer e o que vai diagnosticar, o que vai me dizer, olha, aconteceu, Paloma, um problema contigo. Aonde que a gente vai detectar? No preventivo. É um exame rápido, um exame fácil, um exame indolor, um exame barato, né? E que é disponibilizado tanto nas clínicas particulares de convênio, como em todo o SUS. Exatamente. Que até para o pessoal de casa entender melhor, para quem não sabe qual é o famoso Papa Nicolau. Exatamente. Não tem segredo nenhum, né? Um exame super rápido. Fácil de ser coletado, né? As pessoas, mas eu tenho medo de ir lá, o médico me arrancou sangue, doeu. Então procure outro ginecologista. Exato. Né? Porque eu tive dor, porque eu tive... Não, mas tem que fazer. Né? A gente não admite paciente que já tem uma vida sexual ativa, chegue no teu consultório e me fale, eu nunca fiz um preventivo e eu tenho, não sei, uma paciente jovem, 28 anos.
Que absurdo. Não pode. Claro. Né? Porque eu já tive pacientes com essa idade com câncer de colo de útero. Que é pior ainda, né? Porque aí quanto mais jovem, mais rápido as células se desenvolvem. Exatamente. E aí a gente tem, assim, uma agressividade, né, maior, então mas a gente consegue. Mesmo assim, a gente consegue tratar. Entendi. E esse exame deve ser feito uma vez por ano, é suficiente? Uma vez por ano. Suficiente uma vez por ano. Né? Pacientes que já tiveram alguma alteração, pacientes que já tiveram não só problema de câncer de colo de útero, mas algum outro tipo de câncer, a gente até recomenda fazer um controle mais próximo. E vale lembrar assim, o câncer de colo de útero ele não é hereditário. Não é porque tua mãe teve câncer de colo de útero que você vai ter. Já o de mama, sim. O de mama ele é muito, a hereditariedade é muito forte. Mas o câncer é dominado pelo HPV, basicamente. E toda pessoa que tem o HPV necessariamente vai desenvolver o câncer de colo de útero? Isso eu vinha pensando hoje de manhã. Né? Coisa que a gente fala. Quem teve câncer de colo de útero provavelmente foi por causa do HPV. Mas nem todo mundo que tem o HPV vai ter câncer de colo de útero. Importante. Né? Isso é uma coisa que a pessoa, peraí, mas como é que é, doutor? Explica de novo. Né? Seguinte, quem tem ou teve câncer de colo de útero provavelmente foi em função do HPV. Mas nem todo HPV vai ter câncer. Entendi. Né? Desde que trate também o HPV? Exatamente. Ou o organismo naturalmente elimina? Muitas vezes o organismo ele elimina. Muitas vezes a paciente passa, porque assim, ó, a gente tem, quando eu falei em contaminação galopante, hoje a gente tem assim, mais de 80% da população entra em contato com o HPV. Você fala, nossa, mas eu tive 2 parceiros na minha vida. Mas se ele teve um contato com uma paciente que teve HPV uma vez na vida dele, o que vai acontecer? Pode ter passado o HPV para mim, doutor? Pode. Mas quando? Não sei. Né? Então os pacientes ficam querendo achar culpados às vezes. Né? E não tem. Né? É uma arvorezinha que vai se ramificando, que aí o fulano teve uma relação com o ciclano desprotegida e caiu em mim. Por que eu sou azarada, doutor? Doutor, e onde que entra a colposcopia em toda essa história do câncer? Bom, Paloma, a colposcopia ela é um exame, apesar de ser um nome meio estranho, colposcopia, né? Ela é um exame simples. No momento em que você coleta o seu preventivo. Bom, meu preventivo deu um problema, doutor. Qual que é o segundo passo que a gente costumeiramente, isso é o indicado, né, pela ginecologia? Bom, a partir disso, você vai fazer esse exame que é uma colposcopia. Na verdade, continua se fazendo, é como se a paciente fica na mesma posição ginecológica, com o aparelhinho ali, com o bico de pato, que elas gostam de falar, né? E aí, nós temos o equipamento chamado colposcópio, em que ele acoplado, são várias lentes de aumento, né, em que a gente vai observar o colo do útero. E ali nós vamos notar, com a instilação de algumas substâncias como ácido acético, né, o colo do útero ele tem, nos locais onde a gente tem algum problema, ele cora diferente. E a gente consegue ver essa coloração diferente nessa lente de aumento que tem uma luz que nos ilumina lá dentro. Né? E aí, se o ginecologista acha que nesse momento a gente tem a necessidade de fazer uma biópsia, né, naquele local, falou, olha, pintei ali, não gostei daquele local, acho que eu vou fazer uma biópsia daquele local. E aí se procede essa biópsia, que também é indolor, e o exame de colposcopia não dói, né? E é muito importante, muito importante. O paciente tem que ter um pouco só de paciência. Exatamente, porque é um exame minucioso. Exatamente. E na verdade, o desconforto do bico de pato, mas eu costumo dizer o seguinte, olha, teve já várias pacientes que o paciente falou assim, doutor, vamos fazer daqui 6 meses o preventivo de novo? Não, vamos fazer a colposcopia. E às vezes dá problema. Olha só. Tem que ter esse cuidado, porque alguns minutos que podem salvar uma vida. E assim, no momento que a gente está fazendo a colposcopia, são alguns sinais tão sutis como um pontilhado no colo do útero mais grosseiro, né? Um quadriculadinho no colo do útero diferente, que isso pode ser uma coisa que nos dê a visão para se fazer uma biópsia em cima. Com certeza. Doutor, e os sintomas? O HPV e o câncer do colo de útero, eles apresentam sintoma? Não, esse é o problema. O HPV, porque assim, a gente tem basicamente 4 tipos de HPV. Né? O HPV ele tem vários subtipos, mas vamos resumir em 4. 2 são os de alto risco e 2 são os de baixo risco.
Os 2 de baixo risco, esses dão sintomas, que são o quê? São as verrugas genitais. Então a paciente chega apavorada, falando, doutor, tem alguma coisa na minha vagina. E aí você examina e fala, olha, você tem realmente verrugas genitais que são causadas pelo HPV. Ponto. O HPV de alto risco, ele causa o câncer de colo de útero, só que ele não dá sintomas. Então, como que eu posso só detectar? Só pelo preventivo. Entendi. E não necessariamente, se você tem as verrugas, você vai ter o outro. Sim. Tá? Você pode ter suas verrugas, tratou as verrugas, tá? E eu tô cuidando, doutor. Meu preventivo tá bom? Tá bom. Então posso seguir minha vida? Normalmente. Normalmente. Entendido. Então, um sintoma de um sangramento não significa Não nada dizer, disso, porque geralmente assim, se apavoram, né? E é exatamente assim. Existe um conceito, né, em que eu tenho uma ferida no colo do útero. A gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. A ferida que a gente chama de ectopia, e que saía antigamente todo mundo cauterizando ectopia, né? E é uma coisa que hoje a gente até já não faz tanto, né? Não é que é errado, né? Mas assim, a gente não vê benefício com relação ao HPV. E não é a ferida que vai causar câncer de colo de útero. Você pode ter um colo lindo, bonito, sem ferida alguma, mas tem HPV, tem mais risco. Claro. Um colo cheio com aquela ferida, com aquela ectopia, que é uma coisa fisiológica da mulher. Em outra oportunidade a gente pode até explicar melhor, né? Mas e o teu preventivo tá bom? Não, o preventivo tá bom. Então eu falo para os pacientes, quem manda na tua vida de colo de útero não é mais a tua ferida, é o teu preventivo. Perfeito. Preventivo normal, paciente Tudo bem. certo. Doutor, muito obrigada, extremamente agradeço, esclarecedor, porque realmente existe todo um mito, todo um medo, perdão, mas o ideal, o que fica realmente faça o preventivo uma vez por ano, né, e previna-se de um câncer que pode acabar com a sua vida, sendo que é um procedimento tão simples. Uma vez por ano. Exatamente. Né? Exatamente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.